Camila entrou no restaurante 3 passos atrás de Rodrigo. Como sempre. Não porque ele pediu, não porque ela concordou um dia. Era um hábito que foi se formando sem que ela percebesse, igual a tantas outras coisas no casamento deles. Ele abria caminho, ela seguia, ele falava, ela completava, ele brilhava. Ela ficava no canto certo para não roubar a luz. O Cipriani era o tipo de lugar onde as cadeiras custavam mais do que o salário de um mês da maioria das pessoas. Lustres de cristal pendiam do teto como cachos de uva congelados, e os garçons se moviam com aquela elegância ensaiada que deixa claro que você só pertence ali se já nasceu sabendo que pertence. Rodrigo pertencia. Cresceu pertencendo. Camila tinha aprendido a fingir que pertencia. Ela usava um vestido azul marinho, de tecido bom, mas corte simples. Tinha comprado 3 anos atrás numa viagem a trabalho, numa loja sem nome em Higienópolis. Porque gostou do caimento e porque na época não tinha tempo para mais nada. Não tinha pensado 2 vezes antes de colocá-lo naquela noite. Deveria ter pensado. Rodrigo viu antes mesmo de chegarem à mesa. Aquele olhar de canto que ele tinha, rápido como um bisturi. Você não foi em casa trocar, ele perguntou, já se voltando para cumprimentar alguém. Vim direto da reunião. Ela respondeu. Ele não disse mais nada, mas havia uma pausa entre o que ele não disse e o próximo passo que ele deu, e Camila conhecia bem essa pausa. Era onde ele guardava as coisas que ia usar mais tarde. A mesa era de 8 pessoas. Do lado esquerdo de Rodrigo sentava Fábio Monteiro, sócio numa construtora do Itaim, com a esposa Patrícia, que chegou de vestido longo vermelho e batom que combinava. Do lado direito, Henrique Salabe, advogado tributarista. Ao lado da namorada nova, Isadora, 20 e poucos anos, e olhar de quem sempre soube exatamente quanto vale cada coisa. No canto oposto, o casal Vasconcelos, donos de uma rede de clínicas, com aquele sorriso de quem aprendeu que sorrir é também uma forma de negócio. Camila cumprimentou cada um pelo nome. Lembrava de tudo. O aniversário de Patrícia era em maio. Henrique tinha um filho de intercâmbio em Lisboa. A clínica dos Vasconcelos tinha aberto uma unidade nova em Alphaville no mês passado. Ela sempre lembrava. Rodrigo nunca notou que era ela quem lembrava. O jantar foi avançando com vinho tinto e conversa sobre o mercado imobiliário, sobre uma eleição municipal que ninguém parecia entender de verdade, sobre uma inauguração na Faria Lima, que todo mundo tinha ido, mas ninguém tinha curtido de verdade. Camila bebia devagar e observava. Era o que ela fazia bem observar. Foi no terceiro tempo, quando chegou o risoto de cogumelos e a conversa desceu para aquele território mole dos jantares caros, onde todo mundo começa a falar de aparências, que Rodrigo limpou o canto da boca com o guardanapo de linho e disse, com o tom leve de quem está contando uma anedota: mas olha, a Camila hoje veio do jeito dela, sem glamour mesmo. Você sabe como é, né, Fábio? Essas mulheres que trabalham demais esquecem de ser mulher. Fábio riu. Patrícia sorriu com a boca fechada. Isadora olhou para o prato. O doutor Vasconcelos ergueu o copo. Camila sentiu o peso da frase pousar nela como aquelas capas de chumbo que colocam antes de tirar raio-x. Pesada, fria, projetada para te deixar imóvel. Ela sorriu. É verdade. Ela disse. Às vezes o trabalho não deixa. E foi isso. Ela não disse mais nada. Rodrigo voltou para a conversa como se nada tivesse acontecido. Porque para ele nada tinha acontecido. Era apenas uma observação, uma piada leve, o tipo de coisa que maridos dizem sobre esposas em jantares, e todo mundo entende que é afeto disfarçado de humor e vida que segue. Só que naquela noite, por uma razão que Camila não ia entender completamente até bem mais tarde, ela olhou para ele com uma clareza diferente. Não com raiva, clareza mesmo. Como quando você ajusta o foco de uma lente e de repente a imagem fica nítida demais para ignorar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou nessa história agora, aperta inscrever, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre a Camila. Ela tinha casado com Rodrigo Cavalcante há 7 anos.
Ele era arquiteto, sócio num escritório que fazia projetos residenciais de alto padrão no eixo São Paulo-Rio. Bonito, com aquele charme de homem que sabe que é bonito, mas finge não ligar. Família de Campinas. Pai médico. Mãe professora universitária aposentada. Primo vereador. O tipo de árvore genealógica que não precisa de muito adubo porque já tem raiz funda. Camila era de Ribeirão Preto, filha de seu Antônio, que tinha uma pequena distribuidora de grãos no interior, e de Dona Lúcia, que morreu quando Camila tinha 16 anos e deixou um vazio que ela aprendeu a preencher com trabalho. Ela tinha se formado em administração na USP, feito MBA em finanças e passado os 10 anos seguintes construindo uma carreira que começou num cubículo de 2 metros quadrados, numa gestora de investimentos do centro de São Paulo. Rodrigo não sabia dos detalhes dessa carreira. Não por falta de interesse. Ele diria se alguém perguntasse. Era porque os detalhes nunca pareciam relevantes o suficiente. Ele sabia que ela trabalhava em finanças, sabia que o salário dela era bom, achava que o trabalho dela era parecido com o trabalho da Patrícia, que era gerente de uma loja de roupas no Iguatemi e que também chamava de carreira. Nunca havia perguntado o nome da empresa onde ela trabalhava. Em 7 anos, nunca havia perguntado. Camila tinha deixado de notar isso faz muito tempo. Ou tinha aprendido a não notar, que no fim é quase a mesma coisa. O que ela não tinha deixado de notar eram os outros detalhes. O jeito como ele olhava para Isadora por tempo demais quando Isadora falava, a forma como a voz dele mudava quando ele atendia o telefone e saía da sala, as viagens de trabalho que eram sempre em cidades onde o escritório dele não tinha clientes, pelo menos não os clientes que ele mencionava. Ela tinha notado, tinha guardado, não por estratégia, não ainda, por aquele instinto de quem cresceu sozinha e aprendeu que informação é a única coisa que ninguém pode tomar de você enquanto você dorme. A tela ficava na parede do fundo do restaurante, um monitor grande, discreto, daqueles que os lugares caros colocam para parecer que ligam para notícia, mas com o som desligado porque barulho é de mau gosto. Normalmente passava a imagem de câmera de rua do centro ou algum programa de arquitetura que ninguém assistia de verdade. Naquela noite passava o Jornal da Globo. Camila não prestava atenção. Estava escutando Henrique explicar uma questão tributária que todo mundo fingia entender. Foi Patrícia que apontou primeiro, com o garfo suspenso no ar. Gente, olha ali. A chamada ocupou a tela inteira. Fundo azul, letras brancas e uma foto que Camila conhecia bem porque era a foto do crachá antigo dela, tirada numa manhã de segunda-feira 5 anos atrás, quando ela ainda usava o cabelo preso. Grupo Vitale anuncia fusão bilionária. Camila Antunes Vitale comanda a operação de R$ 2 bilhões. A mesa ficou em silêncio, não o silêncio de quem não tem o que dizer, o silêncio de quem de repente precisa reorganizar tudo que achava que entendia. Rodrigo olhou para a tela, olhou para Camila, olhou de volta para a tela. Sua boca estava ligeiramente aberta. Aquela abertura involuntária que acontece quando o cérebro ainda não mandou a instrução de fechar. Camila pegou o copo de água, bebeu um gole. Devagar. Você é a Camila Vitale? Henrique perguntou. A voz tinha aquela qualidade específica de quem está recalculando em tempo real. Vitale é o nome da empresa. Ela disse. Do meu avô. Meu Deus, disse Patrícia. E não estava mais sorrindo com a boca fechada. Rodrigo continuava olhando para ela. Camila sentiu o olhar dele como se sentisse pressão de altitude. Algo mudou no ar. Mas você não consegue nomear exatamente o que, por que você nunca ele começou? Rodrigo. Ela disse o nome com uma suavidade que não era suavidade de verdade. Era o tipo de calma que se constrói com anos de prática. Agora não é a hora. E ela voltou a atenção para Henrique, que estava fazendo uma pergunta sobre a fusão, e respondeu com a precisão de quem conhece cada número de cabeça. E a conversa seguiu, e o jantar seguiu. E Rodrigo ficou quieto pelo resto da noite com aquela quietude que não é paz. É processamento. No caminho de volta, no banco de trás do carro, com o motorista separando eles da única forma disponível, Rodrigo ficou olhando pela janela,
Camila ficou olhando as luzes da marginal, passando como sinais de código que ela tinha aprendido a ler antes que a maioria das pessoas soubesse que existia um código, só que tinha uma coisa que ela não havia calculado naquela noite, uma coisa que ela só ia descobrir semanas mais tarde, quando já fosse tarde demais para fazer diferença a ligação que Rodrigo recebeu no dia seguinte cedo, antes de ela acordar, do número que ela não reconhecia, mas que aparecia com uma frequência que não era de cliente. E o que foi dito nessa ligação ia mudar a direção de tudo. Ela não sabia. Rodrigo achava que ela não sabia. Os dois estavam errados sobre coisas diferentes. O escritório de Camila ficava no 32º andar de uma torre na Faria Lima, com janelas do chão ao teto e uma vista de São Paulo, que na hora certa do entardecer parecia uma pintura que ninguém teria imaginação de fazer. Ela tinha ocupado aquela sala há 3 anos, quando assumiu a presidência executiva do Grupo Vitale depois que o tio Marcelo, que tinha tocado a empresa por 20 anos, pediu para se afastar por razões de saúde, que eram mais de coração partido do que de coração físico. A equipe dela era de 17 pessoas diretas. Além delas, havia uma estrutura de 400 funcionários em 5 estados. Havia um conselho. Havia uma holding com participações em 4 setores diferentes. Havia, nos últimos 18 meses, uma negociação silenciosa e intricada com o Grupo Heleno de Belo Horizonte, que culminara exatamente naquela fusão que apareceu no jornal naquela noite. Ninguém sabia da fusão antes do anúncio. Esse era o ponto. Camila tinha construído o acordo em câmara fechada porque sabia que vazamentos matam o negócio antes do negócio nascer. E porque tinha aprendido com o tio Marcelo que a única coisa mais perigosa do que um inimigo que te conhece é um aliado que acha que te conhece. Na manhã seguinte ao jantar, ela chegou ao escritório às 7h20. A Marina, sua assistente, já estava lá com café e com a pilha de ligações que tinham chegado nas últimas 12 horas. 43 ligações de jornalistas. Marina disse, sem inflexão, porque já tinha aprendido que inflexão não era necessário com Camila. 11 de parceiros, 3 de conselheiros e uma do seu sogro. Camila parou. Do doutor Cavalcante. Sim. Ela pegou o café. Começa pelos conselheiros. O dia foi longo e preciso, e cheio do tipo de trabalho que ela amava: números que obedecem, estratégias que se encaixam, decisões que, quando você toma, sente o clique de uma fechadura que fecha certo. Às 6 da tarde ela ainda estava na sala quando o telefone do escritório tocou, e era Rodrigo. Você vai jantar em casa? Ele perguntou. A voz estava diferente, mais cuidadosa. Às 8. Ela disse. Havia uma pausa. Precisamos conversar. Camila. Oisai. Outra pausa. Eu não sabia. Ele disse. E ela soube que ele estava falando da empresa, não da piada de ontem, não das viagens, não do número desconhecido, apenas da empresa, como se a única coisa que precisasse explicação fosse o dinheiro e o resto fosse detalhe. Eu sei que você não sabia. Ela respondeu e desligou, no elevador descendo, sozinha com o reflexo dela no espelho de inox. Camila pensou na frase que o tio Marcelo costumava dizer nos tempos em que ela tinha 18 anos e ia passar férias na fazenda dele em Franca Camila. Dinheiro não muda quem você é, mas revela quem os outros são. Ela tinha achado bonita a frase na época, agora ela sabia o que ela custava. Número de palavras 2. Iba SGT. Esperava na entrada do prédio deles um carro que ela não reconhecia. Preto. Placa de Minas. O motorista não olhou para ela. Camila subiu sem pressa. No apartamento, Rodrigo estava na sala com a televisão ligada sem som, o que ele só fazia quando estava com a cabeça ocupada demais para aguentar silêncio total. Havia uma garrafa de Bordeaux aberta na mesa de centro e 2 copos. Um para ela. Um gesto que naquela altura ela reconheceu como preparação. Você podia ter me contado. Ele disse antes mesmo de ela sentar. Camila colocou a bolsa na cadeira perto da porta, não tirou o casaco. Quando ela perguntou, em qualquer momento dos últimos 7 anos, Camila, você nunca perguntou o nome da empresa onde eu trabalho? Rodrigo. Ele abriu a boca.
Fechou. Era verdade, e os dois sabiam que era verdade, e essa era exatamente a razão pela qual ele fechou a boca. Não é justo, ele disse depois, o que não é justo, me fazer parecer um idiota na frente de todo mundo daquele jeito. Ela olhou para ele por um momento, aquele momento onde você decide se vai dizer a verdade ou a versão educada da verdade. Você fez uma piada sobre a minha roupa na frente de todo mundo. Ela disse, ontem, você lembra, isso é diferente. Por quê? Porque era uma brincadeira. Isso aqui foi. Ele parou, procurou a palavra. Isso foi uma emboscada. Camila pegou o casaco de volta. Não para sair. Só para ter algo nas mãos. Eu fui a uma reunião de trabalho. Depois fui a um jantar. Não me lembrei de avisar que sou bilionária no caminho. Me perdoa. O sarcasmo era raro nela. Quando aparecia limpo, sem floreio. E cortava na exata medida. Rodrigo ficou olhando para ela como se estivesse vendo alguém pela primeira vez e não gostando completamente da sensação. Você vai me dizer que não tem nada mais? Ele perguntou. A voz tinha mudado de tom, mais baixa, mais cuidadosa. Camila sentiu alguma coisa apertar no peito. Uma intuição que ela não tinha nome ainda, mas que reconhecia como o tipo de coisa que vai ter nome em breve. E o nome não vai ser bom. Nada mais o que segredo, coisa que você guardou. Ela olhou para ele. Rodrigo desviou o olhar para a garrafa de vinho, encheu o próprio copo. Por que você está perguntando isso? Ela disse devagar. Curiosidade. Ele disse. E sorriu. E o sorriso foi a coisa mais errada daquela noite toda. Ela foi dormir sem responder. E no escuro do quarto, com ele do outro lado da cama, parecendo muito quieto para alguém que tinha bebido tanto, ela ficou olhando para o teto e sentindo a forma do que não havia sido dito, ocupando o espaço entre eles como água enchendo um cômodo. Devagar, sem barulho, mas sem parar, 3 dias depois, Camila recebeu um envelope, não pelo correio, na mão de Marina, que disse apenas que um rapaz tinha deixado na recepção com o nome dela escrito e nenhuma outra informação. Dentro do envelope havia uma foto, Rodrigo, numa mesa de restaurante que ela não reconhecia, com uma mulher que ela não conhecia. A foto tinha sido tirada de longe, com zoom, mas era nítida o suficiente para ver que as mãos dele se tocavam sobre a toalha de mesa. Atrás da foto havia um bilhete. 6 palavras em letra de imprensa. Ele sabe mais do que parece. Camila ficou olhando para o bilhete por um longo tempo. Depois dobrou a foto com a precisão de quem está acostumada a guardar documentos importantes. Colocou no envelope. O envelope foi para a gaveta da direita da mesa, embaixo de um relatório do 2º trimestre. Ela não disse nada para ninguém, mas naquela tarde, pela primeira vez em muitos anos, ela pegou o telefone e discou um número que guardava de cabeça e nunca tinha precisado usar. Rafael, ela disse quando atenderam. Preciso de um favor. Do tipo que não deixa rastro, Rafael Souza tinha 53 anos. Cabelo grisalho cortado rente e o tipo de presença física que não chama atenção em nenhum ambiente, o que era exatamente porque ele era bom no que fazia. Camila o conhecia desde os tempos do tio Marcelo, que o contratara uma vez para investigar um sócio que sumia com Caixa 2 e acabara fazendo disso uma parceria de 2 décadas. Rafael não era detetive. Não oficialmente. Era consultor de inteligência corporativa. E a distinção importava menos do que o resultado. Eles se encontraram numa cafeteria no Itaim, numa quinta-feira de manhã, com Camila de óculos escuros, não por vaidade, mas porque tinha dormido mal pela 3ª noite seguida e não queria que ninguém lesse isso no rosto dela. Ela passou o envelope pela mesa sem dizer nada. Rafael olhou a foto, olhou o bilhete, dobrou tudo de volta com os mesmos movimentos dela, o que a fez pensar que certas pessoas desenvolvem os mesmos gestos quando aprendem a mesma coisa sobre o mundo. Quanto tempo você quer? Ele perguntou. O necessário. E Rafael? Ela esperou ele olhar para ela. Eu preciso saber se o interesse dele é em mim ou no grupo. Rafael não perguntou por que ela fazia essa distinção. Era por isso que ela tinha ligado para ele. A vida continuou com aquela crueldade específica do cotidiano: reuniões, teleconferências, almoços de negócio onde ela sorria e articulava
e tomava decisões que moviam dinheiro em escala que a maioria das pessoas não consegue visualizar, e então voltava para casa onde Rodrigo estava, ou ausente ou presente, de um jeito que era quase pior do que a ausência, porque a presença dele naquelas semanas tinha aquela qualidade de ensaio, de alguém que está tentando muito parecer normal. Ele trouxe flores uma vez, rosas. Camila colocou no vaso e agradeceu, e ficou olhando para as rosas depois que ele saiu do cômodo com a mesma sensação de quando você recebe um documento com uma cláusula sublinhada, mas não encontra a caneta para ler nas entrelinhas. Ele perguntou sobre a fusão várias vezes, com interesse genuíno, parecia, sobre o processo, sobre as etapas, sobre o que vinha depois. Camila respondia com a versão que estava disponível na imprensa, nem mais nem menos, com aquele tom de quem não está escondendo nada porque não há nada a esconder, que é o tom mais eficiente que existe para esconder algo. Você vai assumir a presidência do Grupo Unificado? Ele perguntou uma noite. Enquanto ela lia na cama e ele fingia ler, ainda está sendo discutido no conselho, ela disse, verdade parcial. A discussão tinha terminado 2 semanas antes. O cargo era dela. Quanto vai envolver a operação total? Uma pausa. Em valor de mercado. Ela baixou o livro. Por que você quer saber isso? Rodrigo ele deu de ombros. Curiosidade. A mesma palavra da outra noite. O mesmo tom. Mas desta vez ela percebeu o que havia embaixo não era a curiosidade de um marido, era a curiosidade de alguém que estava montando um número. Ela voltou para o livro. Boa noite. Rodrigo ficou quieto por um momento que foi longo demais para ser casual. Boa noite. Ele disse finalmente, e apagou a luz do lado dele. No escuro. Camila ficou muito quieta e deixou o pensamento chegar inteiro. Ele sabia alguma coisa. Não sobre o quanto ela tinha, mas sobre o que ele poderia pegar, e isso era uma distinção importante. Fazia 12 dias que ela tinha falado com Rafael quando ele mandou uma mensagem às 6:30 de uma manhã, com 3 palavras. Precisa me ver. Eles se encontraram no mesmo lugar. Desta vez Camila não usou óculos escuros. Rafael pousou um tablet na mesa. A tela mostrava uma série de documentos, capturas de tela de mensagens, e uma planilha com movimentações financeiras que ela reconheceu como o tipo de estrutura que se monta quando alguém está se preparando para um processo de divórcio, com antecedência, com cuidado. Ele contratou um advogado especialista em direito de família há 4 meses. Rafael disse. Antes do anúncio da fusão, Camila olhou para a data nos documentos. 4 meses. 2 meses antes do anúncio, o que significava que ele não tinha reagido ao anúncio. Ele havia se preparado antes. Como ele sabia, ela perguntou. A voz saiu mais calma do que ela esperava. Seu conselho tem 7 membros. Rafael disse. Um deles tem um cunhado que é sócio no escritório de advocacia que o seu marido contratou. Ela fechou os olhos por exatamente 2 segundos. Abriu. Nome. Dr. Bernardo Figueiredo. Conselheiro desde o ano retrasado. Indicação do Dotio Marcelo. Ela completou, e sentiu o chão firme embaixo dos pés mesmo assim, porque ela tinha aprendido que firmeza não é ausência de impacto. É o que você faz depois do impacto. Tem mais. Rafael disse. Ele não parecia confortável em dizer mais. Rafael nunca parecia desconfortável. Então isso sozinho já era uma informação. A mulher na foto. Sim. Ela se chama Viviane Salave. Advogada, especialista em blindagem patrimonial. Camila ficou olhando para a tela. Salave. Ela disse devagar, irmã de Henrique Salave. O advogado tributarista que estava no jantar, do lado direito de Rodrigo, com a namorada nova que olhou para o prato quando Rodrigo fez a piada sobre a roupa de Camila. Ela ficou com isso por um instante, com a imagem do jantar inteiro se rearranjar na memória dela, cada detalhe encontrando o lugar que ela não tinha visto antes. Henrique que perguntou sobre a fusão com aquele interesse específico, Rodrigo do lado dele, a namorada que olhou para o prato. Se você fosse a Camila, você teria ficado quieta ou teria virado a mesa naquela hora? Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Ele está montando um caso para divórcio litigioso. Rafael continuou.
A estratégia é demonstrar que o Grupo Vitali é patrimônio construído durante o casamento, mesmo que parcialmente, 7 anos de união dão margem. Com um bom argumento, dá para reivindicar participação nos ganhos gerados no período. Não dá. Camila disse. O grupo é pré-conjugal. As cotas do meu avô foram transferidas para mim antes do casamento. Está documentado. Está. Mas há 2 investimentos feitos depois do casamento que usaram conta conjunta como garantia. Ela parou. Havia 2 aportes feitos há 5 anos. Quando o grupo precisou de liquidez rápida num momento de pressão de mercado, e ela usou uma conta conjunta que tinham aberto logo depois do casamento e que ela nunca tinha chegado a fechar porque nunca havia parecido necessário, os valores eram pequenos perto do todo, mas eram uma porta. Quanto ele acha que pode conseguir? Ela perguntou. Raphaël virou au tablet. A estimativa do advogado dele, baseada na avaliação que eles fizeram do grupo antes da fusão, é de 300 a 500 milhões. O número ficou suspenso na mesa entre eles como fumaça. Camila pegou o café. Estava frio. Bebeu assim mesmo. Tem uma coisa que eu ainda não entendo. Ela disse. O bilhete. Ele sabe mais do que parece. Quem mandou Rafael fechou o tablet. Essa era a parte com que ele não estava confortável. Viviane se leu. Camila ficou olhando para ele. Ela mandou a foto dela mesma. Ela mandou a foto deles 2 juntos. Rafael disse. Minha leitura é que ela achou que foi longe demais. Ou que ficou com medo do que a estratégia podia envolver, ou as 2 coisas. Ela está ajudando ele ou me avisando. Eu acho que ela não sabe mais a diferença. Camila ficou em silêncio por um momento. Lá fora, a Faria Lima já estava no ritmo do meio-manhã. Carros e gente e dinheiro se movendo com aquela eficiência que São Paulo exibia como medalha. Ela olhou pela janela da cafeteria e pensou no tio Marcelo, que dizia que a única coisa mais perigosa do que um inimigo que te conhece é um aliado que acha que te conhece. Mas havia uma terceira coisa que o tio Marcelo não havia dito. Talvez porque nunca tivesse precisado aprender às vezes, o inimigo do seu inimigo não é seu amigo. É apenas alguém que está com tanto medo quanto você, mas de coisas diferentes. Preciso de tudo que você tem. Ela disse. Documentado. Organizado. Até sexta. Rafaela sentiu. Ela pagou o café e saiu. Na calçada, o sol batia forte para uma manhã de abril, e ela ficou parada por um segundo com o rosto virado para ele. Os olhos fechados. Sem pensar em nada específico, às vezes o cérebro precisa de um segundo sem linguagem. Depois abriu os olhos e foi trabalhar. Havia uma coisa que Camila precisava resolver antes de qualquer movimento em relação a Rodrigo, e essa coisa tinha o nome de Bernardo Figueiredo. O conselheiro tinha 61 anos, formação em economia pela PUC, uma carreira respeitável em gestão de fundos, que havia passado por um período difícil no começo dos anos 2000 e que o tio Marcelo tinha escolhido. Por isso Marcelo confiava em gente que tinha errado e sobrevivido. Dizia que erro ensinava mais que vitória. O problema é que erro também deixa dívida, e dívida transforma gente boa em gente que aceita fazer coisas que antes recusaria. Camila convocou o conselho para uma reunião de rotina, nada extraordinário. Agenda mensal. Pauta sobre integração pós-fusão. Na véspera, ela pediu que o assistente jurídico do grupo levantasse os termos do contrato de confidencialidade de cada conselheiro. A reunião foi às 4 da tarde. 6 dos 7 conselheiros presentes na sala de vidro do 32º andar. Bernardo Figueiredo sentou no 3º lugar à esquerda. Como sempre, com um copo de água na frente e aquele ar de quem está habituado a ocupar cadeiras de importância, Camila conduziu a pauta toda com a precisão de sempre. No último item, ela fez uma pausa e olhou em volta da mesa com o cuidado de quem foi ao banheiro e voltou para uma mesa de pôquer e quer ter certeza de quem mexeu nas fichas. Antes de encerrar, ela disse: eu gostaria de tratar de uma questão de governança. Ela abriu uma pasta, distribuiu uma folha para cada conselheiro. Era um extrato de comunicações, com datas, com referências cruzadas. Figueiredo ficou olhando para o papel por 3 segundos antes de erguer os olhos para ela.
Ela estava olhando exatamente para ele quando ele ergueu os olhos. Doutor Bernardo. Ela disse, com a voz que usava quando assinava contratos, acredito que temos um conflito de interesse que precisa ser formalizado. O silêncio na sala foi daquele tipo que faz o ar parecer mais denso. Figueiredo pousou o papel na mesa com uma calma que era cara demais para ser verdadeira. Camila. Eu posso explicar. Não precisa. Ela disse, tem os documentos necessários. O processo vai seguir pelo jurídico. Uma pausa. O que eu preciso agora é da sua renúncia voluntária, que facilita as coisas para todo mundo, inclusive para o senhor. Havia mais 2 segundos de silêncio. Tudo bem. Figueiredo disse, não com raiva, com aquele resignamento de quem foi pego num lugar que sempre soube que podia ser pego e viveu esperando a hora. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins sabendo que vão ser pegas um dia, porque a alternativa que tinham era pior do que ser pego. Camila encerrou a reunião, agradeceu a todos, esperou a sala esvaziar. Quando ficou sozinha, ficou na cadeira por um momento olhando o horizonte de São Paulo pelas janelas, com aquela vista que às vezes parecia uma pintura e às vezes parecia uma cobrança. Ela tinha acabado de fechar a primeira porta. Havia mais. A mais difícil estava em casa. Naquela noite ela chegou cedo. Rodrigo não estava. Ela não perguntou onde. Fez chá. Sentou na varanda. Ficou olhando as luzes da cidade como se estivesse lendo um relatório que conhecia de cabeça. Mas às vezes lia de novo só para confirmar que os números não tinham mudado. Quando ele chegou, era quase 10. Cheirava a restaurante. Não a álcool, o que por algum motivo foi pior, porque indicava que ele tinha estado em algum lugar onde estava sendo cuidadoso. Você comeu? Ele perguntou. Comi. Ele foi para a cozinha, voltou com um copo de água, sentou na cadeira de frente para ela. E havia algo no jeito como ele sentou, reto demais, que ela reconheceu como postura de quem tomou uma decisão. Eu acho que a gente precisa conversar de verdade. Ele disse. Eu concordo. Ela disse. Sobre o casamento, sobre o que a gente quer. Camila colocou o copo de chá na mesinha de vidro ao lado, com cuidado. Cuidado demais, talvez. Mas era o que ela tinha naquele momento. O que você quer? Rodrigo. Ele respirou fundo. Olhou para as mãos. Olhou para ela. Eu acho que a gente virou pessoas muito diferentes. Ele disse. E eu acho que fui injusto com você em algumas coisas. A piada no jantar foi ele pausou. Foi sem noção. Oisai. Era a primeira vez que ele disse isso. Camila notou. Notou também que ele disse depois de saber dos bilhões. Não antes. Obrigada por falar isso. Ela disse, mas eu acho que a gente precisa avaliar se faz sentido continuar. Uma pausa calculada, de forma adulta. Tranquila. Sem briga. Sem briga. Ela ouviu as 2 palavras com a parte do cérebro que processava a linguagem de negociação, e o que ela ouviu foi sem processo litigioso, sem advogado, sem luta. Ela olhou para ele por um momento longo. Você já tem um advogado? Ela disse. Não foi uma pergunta. O rosto de Rodrigo não mudou no primeiro segundo. Esse primeiro segundo era o que traía. Quando as feições finalmente se moveram para alguma coisa parecida com surpresa, já tinha passado tempo demais. Eu vivia nessa lave. Irmã do Henrique. Camila disse os nomes com o mesmo tom que usava para citar cláusulas contratuais. 4 meses antes do anúncio da fusão, o silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela semana. Era o silêncio de uma peça que caiu e não tem como desfazer a queda. Camila, o que eu quero entender. Ela disse, e havia uma qualidade nova na voz dela agora, não raiva. Algo mais frio e mais preciso do que raiva. É como você sabia, da fusão. Antes do anúncio, Rodrigo ficou olhando para ela, e naquele momento ela viu acontecer uma coisa que só viu uma vez antes na vida, no rosto do tio Marcelo, quando ele descobriu que o sócio que investigava era alguém de quem havia gostado de verdade, a expressão de quem percebe que foi mais longe do que planejava e não sabe mais como voltar. Eu não sabia, ele disse, mas a voz tinha perdido o fio. Você não sabia dos bilhões? Ela disse, mas sabia que era grande o suficiente.
Alguém te contou que era grande o suficiente, e você se preparou. Ela se levantou, pegou o copo de chá, foi até a varanda de novo. De costas para ele por um momento, Bernardo Figueiredo renunciou hoje. Ela disse para o horizonte. O processo está com o jurídico do grupo. Ela ouviu o barulho da cadeira quando ele se levantou atrás dela. Ouviu os passos, ficou de costas. O que você vai fazer? Ele perguntou, e havia nessa pergunta, pela primeira vez em muito tempo, algo que não era cálculo. Era medo. Medo genuíno. Daquele que aparece quando alguém percebe que estava jogando xadrez contra alguém que estava jogando xadrez muito melhor. Camila girou o copo nas mãos. Uma vez, duas. Ainda não decidi. Ela disse, e era verdade, mas havia uma parte da verdade que ela não disse e ela já tinha decidido sobre ele. O que ainda não tinha decidido era sobre ela mesma. Sobre o que sobrava quando você remove tudo que não era real. Essa parte ela ainda estava aprendendo a calcular, e aí tinha uma coisa que Rodrigo não sabia, que Camila não sabia que ele não sabia, que mudaria tudo na manhã seguinte, quando o telefone dela tocou às 6 da manhã e o número na tela era de Viviane Salave. Camila atendeu no segundo toque, não porque estava esperando, estava acordada. Sim, deitada de costas no escuro com Rodrigo dormindo do outro lado da cama, com aquela respiração regular que ela tinha passado 7 anos, aprendendo a ler como barômetro de humor, e naquela noite a respiração estava regular demais. O tipo de regular que é construído, não encontrado. Ela atendeu rápido porque atender rápido era o que ela fazia quando sabia que o que vinha pelo telefone ia exigir que ela estivesse inteira. Camila Vitali. A voz de mulher era firme, mas havia algo embaixo da firmeza, como concreto que tem uma rachadura que ainda não abriu, mas que você sente se pressionar no lugar certo. Sim, isso Viviane Salave. Camila ficou em silêncio por um segundo. Não de surpresa, de escolha como receber isso. Eu sei quem você é. Ela disse. Então você sabe que eu te mandei a foto. Zai. Uma pausa do outro lado. Viviane Salave estava processando o que Camila já sabia e o que isso significava sobre o quanto Camila sabia de resto. Eu preciso me encontrar com você. Viviane disse. Hoje. Não é sobre o Rodrigo. Bem, é sobre o Rodrigo. Mas não da forma que você pensa. Me diga um lugar. Elas se encontraram numa padaria em Pinheiros às 7h30. Longe do Itaim. Longe da Faria Lima. Num desses lugares com mesa de madeira crua e café coado, que serve gente que não precisa provar pro lugar que pertence ali. Camila chegou primeiro. Pediu café preto. Ficou com as mãos ao redor do copo. Viviane Salave tinha uns 40 anos, cabelo castanho na altura do queixo, terno azul marinho que era bom sem ser ostentação, advogada com cara de advogada. O tipo que passou anos aprendendo a não mostrar o que pensa enquanto pensa, mas quando ela sentou em frente a Camila e seus olhos se encontraram, o que Camila viu não foi frieza profissional. Foi alguém que não estava dormindo bem. Antes de qualquer coisa, Viviane disse, eu quero que você saiba que eu parei de trabalhar pro Rodrigo há 3 semanas. Camila esperou. Quando eu percebi o tamanho do que ele estava montando, eu parei. Não foi uma decisão fácil porque ele tem documentação que pode me expor profissionalmente por conflito de interesse, mas eu não consigo levar isso adiante. Por que não? Viviane pousou as mãos na mesa. Olhou para as próprias mãos por um instante, porque quando eu fui fundo na estrutura patrimonial do Grupo Vitali, eu encontrei alguma coisa que o Rodrigo não me pediu para encontrar e que ele não sabe que eu encontrei. Camila ficou muito quieta. O que você encontrou? Viviane abriu a bolsa. Tirou uma pasta fina. Não passou pela mesa ainda. Ficou com ela nas mãos como quem ainda está decidindo o peso do que vai entregar. Há 18 meses. Viviane disse. Alguém tentou fazer uma movimentação nas cotas do Grupo Vitali. Uma transferência de participação minoritária, 3,2%, estruturada como doação entre familiares, pela documentação. Seria uma transferência do seu nome para um fundo offshore, registrado nas Ilhas Cayman. Camila sentiu alguma coisa endurecer no peito. Não medo. Reconhecimento. O tipo de reconhecimento que você tem quando uma peça que estava faltando aparece e você vê que a lacuna
era muito maior do que tinha percebido. Eu não fiz essa transferência. Ela disse, Oisai. Viviane finalmente passou a pasta. A assinatura foi falsificada. Mal falsificada. Diga-se, eu peguei numa comparação de 10 minutos com seus outros documentos. O problema é que o processo foi iniciado internamente por alguém com acesso ao sistema jurídico do grupo. Camila abriu a pasta, olhou os documentos, olhou a assinatura. Olhou a data. 18 meses atrás, 4 meses antes de Rodrigo contratar Viviane, 2 meses antes de Bernardo Figueiredo entrar para o conselho, ela virou uma página, viu o nome do fundo offshore, viu o beneficiário registrado e sentiu o mundo se reorganizar ao redor daquele nome como água que encontra o nível. O beneficiário não era Rodrigo, era o tio Marcelo. Camila ficou olhando para o nome por tempo suficiente para ter certeza de que estava lendo certo, que não era cansaço, não era falta de café, não era o tipo de erro que acontece às 7:30 da manhã. O nome estava ali, com o CPF embaixo, com a assinatura do tio Marcelo num campo de autorização que ela nunca havia visto antes. Meu tio pediu para se afastar por razões de saúde. Ela disse. A voz saiu com aquela qualidade de quem está fazendo a frase enquanto pensa. Não antes. Oisai. Viviane disse. Eu investiguei isso também. Ele se afastou 2 meses depois de essa transferência ser bloqueada pelo compliance interno do grupo. Alguém no departamento jurídico pegou a inconsistência e arquivou sem escalar. Provavelmente porque não soube o que fazer com ela. Quem arquivou? Um analista júnior que pediu demissão 6 semanas depois. Eu tentei falar com ele. Ele não atendeu. Camila fechou a pasta. Devagar. Com aquela precisão que aparecia quando o resto dela estava processando coisas grandes demais para ter movimento, o tio Marcelo, que a tinha ensinado que dinheiro revela quem os outros são, que a tinha colocado na presidência do grupo com as mãos sobre os ombros dela e os olhos cheios de orgulho que ela tinha guardado como um dos documentos mais importantes que possuía, porque orgulho de alguém que você respeita de verdade é raro e pesa bem. Ela ficou com esse peso por um momento, deixou ele existir. Depois olhou para Viviane. Por que você está me trazendo isso? Ela perguntou. Você podia ter destruído esses documentos? Ninguém saberia. Viviane ficou olhando para ela, e pela primeira vez desde que sentaram, o que apareceu no rosto dela não foi cálculo nem profissionalismo, nem o resíduo de uma má decisão, tentando se consertar. Foi algo mais simples. Mais difícil também, porque eu tenho uma irmã. Ela disse. E se alguém fizesse isso com ela? Eu queria que alguém avisasse. Camila ficou olhando para Viviane Salave por um momento que foi mais longo do que as circunstâncias exigiam. Pensou que era engraçado. De um jeito que não tinha nada de engraçado. Como às vezes a pessoa que você menos esperava era a única que aparecia com as mãos vazias. Obrigada. Ela disse. Não era uma cortesia. Era a palavra certa no tamanho certo. Camila saiu da padaria com a pasta embaixo do braço e o sol de manhã, batendo diferente de como tinha batido em qualquer outra manhã recente, não mais quente nem mais claro, mas com aquela qualidade de luz que aparece quando você para de usar energia processando o que você estava evitando processar. Ela ligou para Marina antes de chegar no carro. Cancela a minha manhã. Deixa o almoço. Uma pausa. E me liga o contato do Dr. Augusto Pereira, o advogado que o grupo usava para questões sensíveis, o que nunca fazia perguntas além do necessário. O segundo telefonema que ela fez foi para um número que discou uma vez na vida, num domingo à tarde em Franca, quando o tio Marcelo a ensinava a jogar truco e ela tinha 12 anos e tinha ganhado a partida com uma carta que ele não viu vir. O telefone chamou 4 vezes. 5. 6. O tio Marcelo atendeu na 7ª. Camila. A voz estava diferente, mais velha. Ou talvez ela estivesse ouvindo diferente. Tio Marcelo. Ela disse, eu preciso que você me explique uma coisa. O silêncio que veio foi o silêncio de alguém que estava esperando por uma ligação há 18 meses e que passou esse tempo inteiro sem saber se seria alívio ou desastre quando ela chegasse. Onde você está? Ele perguntou. No carro, sozinha. Outro silêncio. Me dá 1 hora. Ele disse. Eu te ligo de volta.
Não. Ela disse. Me conta agora. Ela ouviu a respiração dele. Ouviu o que parecia uma cadeira sendo arrastada. Ouviu o silêncio de uma casa de interior numa manhã de semana, que é um silêncio diferente de todos os outros. Eu estava com dívida. Ele disse finalmente. A voz tinha perdido o fio da mesma forma que a voz de Rodrigo tinha perdido 2 dias antes, mas o som era diferente. Na voz de Rodrigo tinha sido cálculo desmontado, na voz do tio Marcelo havia algo que doía de ouvir vergonha velha, uma dívida de um investimento que deu errado antes de eu te passar a presidência. Eu não queria que você soubesse porque tinha sido uma decisão minha e o grupo era seu. E eu não tinha o direito de usar o grupo para cobrir erro meu. Mas você tentou. Eu tentei de um jeito que não te prejudicava. As cotas eram pequenas. O fundo era meu. Eu ia devolver com juros. Eu imagino, ela disse, e havia uma secura na frase que não era crueldade, era o jeito como ela processava a dor que envolvia a conta. Sim, ele disse, com juros. Quanto era a dívida? Ele disse um número. Era grande. Era administrável do ponto de vista do grupo, mas era o tipo de grande que muda o jeito que você enxerga alguém que você achava que conhecia. Quem sabia disso? Ela perguntou. Ninguém. Só eu e o advogado que montou a estrutura. Uma pausa. E depois, aparentemente, alguém mais. Bernardo Figueiredo. O silêncio dela foi confirmação suficiente. Figueiredo encontrou os documentos quando eu saí. O tio Marcelo disse. A voz tinha aquele peso de quem está contando uma coisa que guardou tempo demais. Ele não usou para me prejudicar, ele guardou. E depois, quando o Rodrigo procurou o cunhado dele procurando informação sobre você, o Figueiredo ofereceu o que tinha como moeda. Ele vendeu você para comprar proteção com o Rodrigo. Ela disse, ele vendeu o que tinha para sobreviver. O tio Marcelo disse, e havia algo na forma como ele disse, não defensivo, apenas exato, que ela entendeu como o reconhecimento de alguém que conhece bem o sabor daquela escolha, porque já esteve perto de fazer a mesma. Camila ficou com o telefone no ouvido e o olho na rua que passava lá fora. São Paulo sendo São Paulo. Indiferente e enorme. Você ia me contar um dia, ela perguntou. A pausa foi longa. Eu não sei. Ele disse, e era a resposta mais honesta que ele podia dar, e eles os dois sabiam disso. E esse saber ficou suspenso entre eles como algo que não tem forma, mas ocupa espaço. Tio Marcelo, ela disse, e a voz saiu com uma textura diferente agora, não mais a textura de advogada nem de executiva, a textura mais antiga, da menina de 16 anos que perdeu a mãe e foi passar o verão em Franca porque não tinha outro lugar. Eu precisaria que você viesse a São Paulo. Quando, na semana que vem, eu vou precisar de um depoimento formal, para o processo jurídico. Outro silêncio. Esse tinha um peso específico. Vai ser contra mim, ele perguntou. Vai ser sobre você. Ela disse, há uma diferença. E você sabe que eu sei a diferença. Ela ouviu a respiração dele mudar, não aliviar. Mudar. Às vezes é isso que acontece quando alguém que você ama te diz que ainda sabe quem você é mesmo. Depois de saber o que você fez, não alívio, mas o começo de algo que pode chegar a ser alívio mais tarde. Se todo mundo aguentar o caminho, tudo bem. Ele disse. Ivo. Ela desligou, ficou no banco de trás do carro sem mover por uns 3 minutos, nem chorando nem calculando. Apenas existindo no tamanho do que tinha acabado de entender, depois disse para o motorista o endereço do escritório e foi trabalhar. A reunião com Rodrigo aconteceu numa quinta-feira, não em casa. Camila escolheu o escritório dela deliberadamente a sala de reunião do 32º andar. Com a mesa comprida de carvalho e a vista que naquele fim de tarde estava cor de âmbar, ela escolheu o fim de tarde deliberadamente também. A luz daquela hora não tinha piedade com ninguém. Rodrigo chegou com o advogado dele. Não Viviane. Outro, que ela não conhecia de nome, mas cujo escritório conhecia de reputação agressivo em processo, Carol, especialista em fazer patrimônio parecer maior e em fazer acordos parecerem menores. Camila estava sozinha, sem Augusto Pereira, sem Marina, sem ninguém.
Rodrigo notou isso. Ela viu ele notar. Eles sentaram. O advogado abriu a pasta. Começou a falar sobre direito de família, sobre o período de convivência, sobre os aportes com quionto, conjunta, com aquele ritmo profissional de quem construiu o argumento com cuidado e está apresentando pela primeira vez e sabe que é bom. Camila deixou ele terminar. Pode deixar eu responder uma coisa. Ela disse quando ele fechou a pasta. O advogado fez um gesto de abertura com a mão, os 2 aportes com conta conjunta. Ela disse: foram feitos como garantia temporária em agosto de 2018. A garantia foi liberada em fevereiro de 2019. 6 meses depois, quando o grupo refinanciou a linha de crédito, os documentos de liberação estão protocolados no cartório de títulos do Itaim. Uma pausa. A conta conjunta não tem mais relação com o grupo desde fevereiro de 2019. 5 anos antes do pedido de divórcio, o advogado olhou para a pasta dele, depois olhou para ela, depois olhou para Rodrigo. Rodrigo estava olhando para Camila, aquele olhar de recalcular que ela já conhecia, mas desta vez com uma camada a mais, uma camada que ela reconheceu como a camada de alguém que percebe que o chão que achava que tinha embaixo dos pés era cenário. Há uma outra questão. O advogado disse, tentando reconstruir o fio. O valor dos ganhos gerados durante o matrimônio, todos os ganhos do grupo durante o período do casamento estão documentados como derivados de patrimônio pré-conjugal. Camila disse, o grupo cresceu durante o casamento. Sim, mas cresceu com capital e estratégia que existiam antes do casamento. Não há jurisprudência consistente que sustente a tese que o senhor está apresentando, sem os aportes como ancoragem. E agora os aportes não têm ancoragem. O advogado fechou a pasta. Abriu de novo. Fechou. Rodrigo ficou olhando para a mesa. Rodrigo. Camila disse. E dessa vez a voz foi diferente de todas as vozes que ela tinha usado com ele naquelas semanas. Não a voz fria de reunião, que não a voz calma de quem está esperando para ver até onde vai. Uma voz mais velha do que as duas. Eu sei que o Figueiredo te disse que tinha documentação sobre uma tentativa de fraude interna no grupo, e eu sei que você achava que essa documentação te dava uma alavanca. Rodrigo ergueu os olhos. O que você não sabia, ela continuou, é que essa tentativa envolve alguém da minha família e que eu já tenho o depoimento dessa pessoa e que o processo interno está sob controle do jurídico do grupo desde a semana passada. Uma pausa. Então a alavanca que você tinha não existe mais, e o que existe no lugar dela é um processo de falsificação de assinatura que pode respingar em todo mundo que tocou naqueles documentos. O advogado estava muito quieto, incluindo quem os usou como base de negociação. Ela disse, havia um silêncio na sala que tinha textura de concreto. Rodrigo ficou olhando para ela com aquela expressão que ela tinha visto uma vez no rosto do tio Marcelo e que agora reconhecia o rosto de alguém que foi mais longe do que planejava e não sabe mais como voltar. Camila. Ele disse. E havia alguma coisa na voz dele que não era mais cálculo, não era mais estratégia, era algo mais nu do que isso. Desconfortável de ouvir justamente por ser nu. Oi, errai. Ela ficou olhando para ele. Não o jantar. Ele disse, bem, o jantar também, mas eu errei em coisas maiores, eu fui covarde em coisas que importavam e depois tentei compensar com coisas que não deveria ter tentado. O advogado olhou para o cliente com a expressão profissional de quem está calculando em tempo real se o que o cliente está fazendo ajuda ou prejudica. Pode nos dar 1 minuto, Camila disse para o advogado. Ele saiu. A porta de vidro fechou com aquele som selado de sala de reunião. Ela e Rodrigo ficaram sozinhos pela primeira vez naquele mês de um jeito diferente de todos os outros, sem a arquitetura do casamento ao redor, sem a casa, os hábitos, os horários. Só os dois numa sala que era dela, com a luz âmbar caindo, e São Paulo lá embaixo fazendo o que São Paulo faz. Você soube quando ele perguntou, do advogado há 3 semanas. E você não disse nada. Não. Ele ficou com isso por um momento. Por que não? Ela pensou na resposta. A resposta verdadeira era complicada, mas era a única que ela tinha. Porque eu precisava saber se tinha alguma coisa para salvar. Ela disse,
Se no meio de tudo que você montou, havia alguma parte que era real, Rodrigo ficou olhando para ela, e ela viu acontecer no rosto dele uma coisa que talvez fosse a coisa mais honesta que ele havia feito em muito tempo. Ele não respondeu de imediato. Ficou com a pergunta. A pergunta mereceu ser ficada. Havia. Ele disse finalmente, e a voz estava baixa. No começo havia uma pausa. Não sei quando deixou de ser suficiente o que havia. Camila ficou com aquilo. Era a resposta certa. Era também a resposta que chegou tarde demais para fazer o que ela teria feito com ela 2 anos antes. Tudo bem, ela disse, e era uma forma de fechar, não de perdoar. Não ainda. Talvez nunca no tamanho que ele precisaria para isso não doer. Mas fechar de um jeito que não deixasse ferida aberta desnecessária. A gente vai fazer um acordo. Ela disse, sem processo litigioso. Eu vou ter o Augusto Pereira do lado. Você vai continuar com o seu advogado. E a gente vai fazer isso de forma justa e documentada, não para mim e não para você. Para não perder mais tempo, Rodrigo assentiu. Não pareceu aliviado, pareceu algo menor do que alívio. O que era mais adequado? Sobre a Viviane. Ele disse, ela não tem nada a temer da minha parte. Camila disse, ela parou quando deveria ter parado. Rodrigo assentiu de novo. Havia ali uma gratidão que ele não podia articular em voz alta, porque articular seria reconhecer o tamanho do que ela estava fazendo. E esse reconhecimento ainda era grande demais para o espaço que ele ocupava naquele momento. Ela chamou o advogado de volta. Eles passaram a hora seguinte, alinhando os termos iniciais com aquela linguagem clínica do direito que transforma 7 anos de vida em parágrafos e subcláusulas. E Camila ficou ali presente e precisa, e disse o que precisava ser dito, e assinou o que precisava ser assinado, e às 8 da noite, quando os dois saíram pelo corredor de vidro, ela ficou sozinha na sala de reunião. A luz tinha mudado. O âmbar foi embora. São Paulo lá embaixo estava acesa com aquelas luzes de fim de noite, que eram brancas e frias, e indiferentes e bonitas de uma forma que não pedia nada de você. Camila ficou na janela. Pensou no tio Marcelo vindo na semana seguinte, com o peso de uma coisa que carregou tempo demais. Pensou no Figueiredo que vendeu o que tinha para sobreviver e que ia enfrentar as consequências disso com a resignação de quem já sabia que ia acontecer. Pensou na Viviane Salave que mandou uma foto de si mesma porque tinha uma irmã e sabia o que era. Pensou no Rodrigo descendo no elevador agora com o advogado do lado, recalculando o que havia perdido, e não tendo certeza se o que havia perdido era o que ele achava que queria. Pensou em si mesma com 7 anos a menos, chegando pela primeira vez naquela sala com a vista que parecia uma pintura, sentindo que havia chegado num lugar que tinha custado o que custava, e que era seu do jeito que poucas coisas tinham sido. Ainda era seu, mais inteiramente do que antes. De certo modo, mais limpo, mais silencioso também. Havia uma distinção que ela estava aprendendo naquelas semanas entre ganhar e estar bem, e as duas coisas não eram a mesma e não chegavam juntas. E talvez nunca chegassem juntas. E talvez tudo bem. Talvez tudo bem fosse algo diferente de bem mesmo, que era algo diferente de feliz, que era algo diferente de tudo que ela achava que estava perseguindo quando tinha 20 e poucos anos e escolhia ficar 3 passos atrás de alguém, porque era mais fácil do que explicar quem era. Ela pegou a bolsa, apagou a luz da sala. No corredor, Marina ainda estava na mesa, que era o tipo de coisa que fazia Camila sentir um acesso de afeto brusco e um pouco culpado. Vai para casa. Marina, só terminando um e-mail. O e-mail pode esperar. Uma pausa. Obrigada. Por tudo esse mês. Marina ergueu os olhos. Viu alguma coisa no rosto de Camila que a fez guardar o computador sem mais argumentar. No elevador descendo, Camila ficou de frente para o espelho de inox. Estava de vestido escuro, simple, o mesmo corte que ela sempre usava porque gostava do caimento e porque nunca havia visto razão para usar diferente. Ela olhou para a própria imagem por um segundo. Não ajustou nada. O lobby do edifício estava quase vazio naquela hora. O segurança na portaria acenou. Ela acenou de volta. A porta giratória abriu para o lado de fora e o ar de São Paulo entrou com aquela mistura específica de cidade grande em noite de semana.
exaustão e movimento, e a promessa vaga de que em algum lugar alguém está começando alguma coisa. Ela parou na calçada, não tinha pressa, não havia ninguém esperando. Isso era uma perda. Ela ficou com a perda o tempo que a perda merecia, depois levantou a mão para o carro e foi embora. Se você chegou até aqui, você sabe que essa história não é sobre dinheiro. É sobre o que a gente carrega em silêncio e o quanto custa, no fim, ter carregado. Me conta nos comentários qual foi o momento que ficou com você quando ela não ajustou o vestido no jantar, quando ela disse que precisava saber se havia algo para salvar, ou quando ela ficou sozinha na janela e não sentiu que tinha ganho tudo. A gente lê todos os comentários, e se alguém que você conhece precisa ouvir que escolher a si mesmo tem um custo real e que isso não invalida a escolha, manda essa história para essa pessoa hoje. Dá um like também, para mais gente conseguir encontrar. Se você chegou agora, aperta em inscrever. Tem mais histórias como essa toda semana, e nenhuma delas termina do jeito fácil, porque o jeito fácil, a gente já sabe, não é o que fica.